sou a Karen de Paula, eu tenho 16 anos e eu faço parte da célula Videira Verdadeira. A minha infância foi uma infância muito boa, mas desde muito nova, assim, desde criança, eu sofria muito com baixa autoestima desde cedo. Mas quando eu cheguei na adolescência, que ela deu uma piorada, assim. Mas tudo começou assim mesmo quando eu tinha 12 anos, que minha mãe foi diagnosticada com um tumor no cérebro e ela teve que fazer uma cirurgia de risco para a retirada dele. E com isso ela teve que fazer quimioterapia e tudo mais. E eu fiquei assim muito mal, porque as atenções tanto da minha casa quanto da minha família toda se voltavam para minha mãe. E como eu era a mais velha da minha casa, que minha irmã tinha 5 anos na época, eu era deixada, digamos assim, um pouco de lado. Não por querer, mas porque todo mundo colocava na cabeça que eu já tinha maturidade suficiente para enfrentar aquilo. Mas aí o tempo foi passando, a minha mãe saiu do hospital, aí ficou em casa um tempo. Aí quando foi no final do ano que ela fez cirurgia, em 2011, ela teve um outro problema, que ela perdeu a memória. E com isso ela ficou mais um mês no hospital. Eu comecei a me sentir muito sozinha, comecei a ficar triste quando minha irmã chegava e que a situação da minha mãe no hospital não estava muito boa. Aí eu ficava com medo, assim, de perder minha mãe e comecei a assumir, digamos, o papel da minha mãe em casa junto com meu pai. E eu comecei a ter que ser forte, tanto para mim, quanto meu pai, quanto para minha irmã. Só que ninguém, assim, ninguém percebeu que eu estava mal, assim, digamos. A situação lá em casa estava muito conturbada com tudo que tinha acontecido com a minha mãe e tudo mais. Aí um dia eu estava muito nervosa, eu entrei para dentro do meu quarto e coloquei uma música e comecei a chorar muito. E alguma coisa falava na minha cabeça pra mim cometer, assim, o que eu cometi, que foi quando eu comecei a sofrer de automutilação. Foi quando eu fiz os primeiros cortes no meu corpo e tudo mais. Só que ninguém sabia disso. Eu comecei a me sentir muito sozinha ao extremo, que foi onde eu comecei todos os dias à noite, eu tomava uns 4 comprimidos de remédio e dormia feito uma louca. A Adriana tinha muitos remédios lá em casa e a Karen começava a falar comigo que ela estava sentindo muito, o coração batendo forte e tal, sentindo falta de ar. E eu falei, minha vida é uma correria feia. Falei, não, vou te levar você no médico e tal. E não estava sobrando tempo, mas eu nem imaginava o que estava acontecendo. Ela estava indo tomar os remédios da mãe dela. E eu fiquei, tipo assim, impotente e não sabia o que fazer. Cheguei no ponto de pegar todos os remédios, esconder. Tudo que era remédio lá em casa, eu escondia. O fundo do poço, assim, pra mim, foi quando, ano passado, em agosto, eu recebi um convite através do meu primo pra vir pra igreja. E eu vim um dia e gostei. Aí comecei a vir vários dias. E como eu vim em agosto, o encontro era em setembro. E eu comecei na célula e minha líder falou comigo do encontro e tudo mais, minha tia que estava vindo na igreja também. Eu fiquei muito animada pra vir pro encontro e tudo mais. Até no dia do encontro, que eu cheguei aqui na porta da igreja e eu comecei a chorar, dando crise, que eu não queria mais, porque até então eu nunca tinha tido desejo de suicidar e tudo mais, mas naquela época eu já estava, tipo assim, no meu limite. E eu já estava com esses desejos. E foi quando eu não queria ir no encontro de jeito nenhum. Aí eu entrei dentro do ônibus chorando e tal, mas fui. Aí chegando lá, eu cheguei assim, coração muito fechado e tudo mais. Mas aí, nas noites que a gente ia dormir, eu virei para Deus e orava sempre assim, falando com Ele que aquela ali era a última chance que eu estava dando para mim. Que se eu voltasse do encontro da mesma forma que eu entrei, quando eu saísse de lá, eu iria acabar com tudo. Que eu iria arranjar um jeito de me suicidar e tudo mais. E foi onde, no encontro, graças a Deus, Deus falou muito comigo e eu voltei bem, voltei assim, mudada e tudo mais, mas eu não tinha recebido, digamos, a cura completa, porque eu não estava com o coração tão aberto para aquilo. Mas aí eu voltei, meus pais começaram a vir na igreja. Aí foi quando começou a ter lar de paz lá em casa. Aí no lar de paz, sim, aí sim, no final do ano, lá para novembro, começou o lar de paz, dezembro terminou. Lá sim que eu recebi, digamos, a cura totalmente. A rede de jovens foi também uma coisa que me ajudou muito,
porque no começo eu comecei a vir, assim, sem muita expectativa, sem muita esperança, mas aí eu fui surpreendida pelas ministrações, por tudo que acontece aqui. E ela também serviu para me ajudar a ser liberta e tudo mais, e hoje serve para fortificar cada vez mais minha fé e minha vontade de fazer a obra de Deus. Eu nunca tinha tido um acompanhamento, como eu estou tendo aqui, de líder, ficar em cima da gente e tudo mais, esse acompanhamento espiritual, assim, e não só espiritual, mas uma amizade que a gente faz com todo mundo e que você começa a ter liberdade para estar conversando com todo mundo e tudo mais. Minha família hoje é uma família totalmente mudada, tanto espiritualmente, principalmente espiritualmente. Hoje em dia eu vejo, cada vez que eles falam de Deus, cada vez que eles buscam a Deus, eu sinto mais vontade de estar dentro da igreja. Então, tudo que aconteceu assim com a nossa família e tudo mais, foi uma coisa que nos aproximou mais de Deus. E hoje nós somos uma família unida e que vivemos o amor de Deus. Hoje é bom demais, né? A Adriana está firme na igreja, eu também. Eu vejo a Karen também com a Kelly na cela da Kelly participando. Vejo a Mariana também participando na igreja. Hoje lá em casa é outra coisa. Lá em casa é palavra de Deus mesmo. E Deus tem trabalhado na nossa vida e a gente só tem que agradecer. Hoje, toda vez que falo do Projeto 300, eu já me imagino líder de célula, já me imagino fazendo a obra de Deus e já imagino nas almas que virão para o novo templo. E eu acho que o mundo precisa disso, várias pessoas no mundo estão precisando assim, de conhecer o amor de Deus, e esse projeto vai ser um projeto que com certeza vai resgatar muitas pessoas do mundo. Eu tenho que agradecer primeiramente a Deus, aos meus pais, a minha líder que sempre esteve comigo, e aos pastores que são extremamente usados por Deus, e também a toda a igreja. Eu sou a Karen e essa é minha história, e eu e minha família fazemos parte do Projeto 300.